Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o delineamento de blocos casualizados. Então, pessoal, o que são os delineamentos experimentais? Como eu já havia dito na aula de DIC, o delineamento ele vai ser um arranjo, uma estrutura em que é disposto os tratamentos em uma área experimental. Então, hoje a gente entra na nossa segunda aula sobre delineamentos. Então, nessa aula, a gente vai falar um pouco dos fatores que sugerem a escolha deste delineamento, o modelo matemático do DBC, vamos planejar um experimento utilizando o DBC e, por fim, vamos realizar essas análises estatísticas dentro do software R. Então, o delineamento em blocos casualizados ele vai ser um delineamento experimental empregado quando as condições experimentais elas não são homogêneas. Então, esse delineamento ele é bastante útil para lidar quando existe heterogeneidade no nosso ambiente de pesquisa. Então, ele vai se basear, primeiramente, nos três princípios básicos da experimentação. Então, aqui, em relação ao DIC, a gente tem a adição deste outro princípio, que é o controle local. Então, a repetição, como eu já havia dito, cada tratamento é repetido nos seus diferentes blocos. Isso aumenta a confiabilidade dos resultados, permite comparações mais precisas entre os tratamentos. A casualização, que dentro de cada bloco, dentro de cada repetição, os tratamentos vão ser atribuídos de maneira aleatória, então não há favorecimento de nenhum tratamento dentro de bloco. E este novo princípio, que é o controle local, ele vai diferenciar o DBC do DIC, como a gente já viu na aula passada. Então, este controle, ele visa minimizar variação dentro dos blocos. Então, a ideia é formar um bloco que seja o mais homogêneo possível. Isso acaba proporcionando um controle maior sobre a variação do ambiente. Em alguns casos, obter a homogeneidade de toda a área experimental é um pouco mais difícil. Então, a gente procura, ao menos, garantir a homogeneidade dentro do bloco para garantir que todas as repetições estejam em uma condição homogênea. Em experimentos de campo, nós devemos subdividir a área em blocos de tal forma que haja homogeneidade dentro do bloco. Então, aqui a gente tem essa representação, essa imagem, e considere que cada faixa dessa, cada linha colorida aqui, esse intervalo, seja equivalente a um bloco. Então, aqui, por exemplo, a gente tem diferentes gradientes de fertilidade. O que isso nos diz? Todos os tratamentos presentes aqui no bloco 1, por exemplo, eles vão ter o mesmo acesso a nutrientes do que os outros tratamentos aqui presentes. Então, concorda que se eu estou fazendo um experimento e haja uma heterogeneidade de fertilidade presente no meu bloco, presente neste bloco aqui, por exemplo, haveria um favorecimento daquelas parcelas que estariam na faixa com maior concentração de nutrientes? Então, neste caso, o DBC está ajustando este fator e está fazendo com que todos os tratamentos presentes nessa faixa estejam recebendo o mesmo nível de fertilidade, por exemplo, mas poderia ser disponibilidade hídrica, incidência de luz solar, enfim. Então, aqui nesse caso, a gente tem uma heterogeneidade da área experimental, mas nós temos homogeneidade entre os nossos blocos. Então, aqui a gente tem um exemplo de um experimento realizado em DBC, e neste caso a gente tem 6 tratamentos. Então, temos aqui 6 materiais genéticos de milho, são 6 híbridos, e o experimento ele se repete 4 vezes. Então, aqui na nossa imagem à direita, é possível observar a alocação de cada tratamento em relação ao bloco. Então, nenhum tratamento está sendo repetido dentro do mesmo bloco e todos os 6 tratamentos aparecem em cada um dos 4 blocos. Então, isso controla a variação que ocorre entre os blocos e melhora a
precisão das estimativas dos efeitos dos tratamentos. Então, o planejamento experimental, ele é crucial quando vamos executar o nosso experimento. Em situações onde o DIC seria suficiente, a gente recomenda que utilize ele. Por quê? O DIC, como eu havia dito na aula passada, ele aumenta os graus de liberdade do resíduo e isso permite uma análise mais robusta. Quando trata-se do mesmo número de tratamentos e do mesmo número de repetições, o DIC sempre vai ter um grau de liberdade do resíduo maior do que quando comparado ao DBC. Então, como o DBC vai diminuir esse grau de liberdade, eu vou ter um valor de F tabelado mais alto. Então, consequentemente, vai ser necessário obter um valor de F calculado maior, porque pensando na obtenção de uma diferença estatística significativa entre os tratamentos, obter este F calculado maior, eu vou ter que aumentar o quadrado médio dos meus tratamentos e isso vai ser um pouco mais difícil. Então, a escolha entre DIC e DBC, ela deve ser considerada de maneira cuidadosa, sendo o DIC preferível quando a variabilidade entre os blocos não é significativa. As vantagens desse delineamento é que, pela presença do princípio do controle local, ocorre uma redução da variação que iria para o erro, e isso vai acarretar num aumento de precisão. Então, qualquer número de tratamentos ou de repetições pode ser utilizado. A restrição que dizemos é que todos os tratamentos devem ocorrer o mesmo número de vezes em cada bloco. Em relação às desvantagens desse delineamento, em situações onde há presença de dados desbalanceados, por exemplo, como perda de parcelas, a análise é um pouco mais complexa do que a gente observou no DIC. Então, o DBC exige que todos os tratamentos sejam replicados em cada bloco, e a ausência de algumas parcelas pode complicar a análise e a interpretação dos resultados. Outra desvantagem é encontrar uma área homogênea em toda a extensão. Então, em caso de experimentos onde eu tenho muitos tratamentos, vai dificultar um pouco de eu ter essa homogeneidade por todo o bloco. E a gente tem um modelo estatístico deste delineamento. Cada componente deste modelo, ele é o resultado do valor do indivíduo. Esse indivíduo, ele corresponde a uma média geral, o efeito do tratamento em que esse indivíduo se encontra, o bloco associado a este indivíduo e o erro associado, que é aquele em que a gente não consegue controlar. Esses 4 fatores colaboram para o resultado final da característica. Esse aqui é um exemplo de um delineamento em blocos casualizados com 6 tratamentos e com 4 repetições, 4 blocos. Então, essa conformação de dados, como eu já havia dito até no DIC, ela permite uma organização clara e precisa das observações. Então, a gente considera aqui, por exemplo, o tratamento A. As observações do tratamento A são representadas por essas unidades experimentais que consiste no tratamento A presente em cada bloco. Aqui a gente tem esses tratamentos organizados, mas, como eu disse, eles vão ser dispostos ao acaso na hora do sorteio. Tá? A somatória dessas unidades me dá o valor total de A, e agora a gente também observa um outro fator, essa presença dos totais em relação ao bloco. Então, no caso, o bloco 1 é a somatória de todos os tratamentos presentes nesse bloco. Então, aqui a gente teria o total de B1. Então, aqui a gente tem um experimento com 6 tratamentos e cada tratamento se repete 4 vezes. Então, a gente tem aqui, ao todo, 24 unidades experimentais. Nesse experimento aqui, a variável corresponde à altura de plantas de milho. Então, deste quadro, a gente retira as seguintes informações. Parcelas, como eu já havia dito, é o número de tratamentos multiplicando o número de repetições. O total geral é a soma dos totais de cada tratamento, ou a soma também dos totais de cada bloco.
total para o tratamento A vai ser a somatória de todos esses valores. O total do bloco 1 é a somatória de todos esses valores. A média do tratamento A vai ser a somatória do A dividido pelo número de repetições, são 4, e a média geral do experimento é o seu total dividido por todas as parcelas. Aqui, que no caso temos 24 unidades experimentais. Então, primeiramente, como a gente havia comentado na aula de dia, nós realizamos a análise de variantes. A nova é a análise dos nossos dados, em que vai indicar de maneira preliminar se há efeito de tratamento em relação à variável, no caso, é a altura de plantas que a gente está observando. Então, como eu já havia dito também, se há mais de uma variável, a gente realiza mais de uma análise de variância. Então, aqui a gente tem o quadro da ANOVA. Em relação ao DIC, o quadro é bastante semelhante, só que aqui a gente observa a adição de um novo fator de variação, e aqui vai ser os blocos. Então, os outros componentes deste quadro são iguais. Aqui a gente chama atenção para o grau de liberdade do bloco, que vai ser o número de blocos menos 1. Aqui o grau de liberdade do resíduo vai ser o grau de liberdade total menos o grau de liberdade dos tratamentos e do grau de liberdade dos blocos. E aqui a soma de quadrado dos blocos. Aqui a gente não realiza o quadrado médio do bloco, não há necessidade, tá? O restante é semelhante ao DIC. Então aqui a gente tem uma visualização melhor da tabela da ANOVA, utilizando os valores do nosso exemplo. Então, além do que eu já comentei, eu chamo a atenção para o valor de F tabelado e realizando todos esses processos que eu já também detalhei na aula de DIC, a gente observa o seguinte: o valor de F calculado, ele é menor que o valor de F tabelado. Como a gente achou esse valor de F tabelado? Corresponde ao número de graus de liberdade do tratamento e o número de graus de liberdade do resíduo. Aqui a gente encontrou um valor de 2,9. Então, voltando aqui ao slide, a gente vê que o valor de F tabelado é maior que o valor de F calculado. Portanto, nós temos a mesma ideia das hipóteses que a gente já viu na nossa última aula. Então, a gente vai enunciar as hipóteses. A primeira é a hipótese H0, ou também chamada de hipótese de nulidade. Essa hipótese nos diz que as médias dos diferentes tratamentos são iguais. E temos também a hipótese HA, que é a hipótese alternativa, que não aceita essa hipótese de nulidade. Então, com o valor de F calculado e o valor de F tabelado, é a hora da gente tomar a nossa decisão, a nossa tomada de decisão. Então, se o F calculado é maior que o F tabelado, rejeita-se H0. Então, existe diferenças entre as médias dos tratamentos a nível de significância. Se o F calculado ele é menor que o tabelado, não se rejeita H0. Então, não há diferença entre as médias dos tratamentos a nível de significância. O teste F, ele estabelece para a gente, de maneira preliminar, se é necessário uma análise detalhada dos efeitos dos tratamentos. Então, quando obtemos uma diferença entre os tratamentos, a gente realiza um teste de comparação múltipla. E aqui essa observação que, utilizando o software, a gente não recorre a essa tabela F, já que o p-valor é oferecido pela saída dentro do R, por exemplo, já nos dá uma interpretação direta da significância. Quando a gente observa uma diferença estatística, nós realizamos o teste de comparação de médias. Nesse caso, não havia necessidade de realizá-lo, porém a gente vai estar mostrando para vocês, só para vocês verem que de fato não há diferença entre os tratamentos. Aqui alguns testes que a gente realiza. A gente vai abordar o teste Tukey, segue também a mesma lógica. A gente continua com a fórmula para definir o número de contrastes. Então, nesse caso, como aumentou o número de tratamentos, a gente vai ter 15 possíveis comparações de pares de médias nesse caso. Aqui a gente tem todos os contrastes aqui já especificados.
teste Tuque ele vai basear na diferença mínima significativa. A gente vai ter o nosso delta, que é representado da seguinte forma. A gente vai ter um valor Q tabelado, multiplicando raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, dividido pelo número de repetições em cada tratamento. Então, o teste Tuque ele também segue aquele mesmo padrão. A gente define as nossas hipóteses. Hipótese de nulidade, as médias são iguais. Hipótese alternativa não aceita a hipótese de nulidade. Então, pelo menos uma das médias apresenta diferença estatística. A gente identifica o teste e o nível de significância, nosso alfa, obtemos o DMS e calculamos os contrastes, as estimativas dos contrastes e comparamos com o valor de delta. Concluímos ao final pela rejeição ou não da hipótese. Quando o módulo do contraste é maior ou igual a delta, rejeita H0. As médias devem ser seguidas de letras diferentes. Quando o módulo é menor que delta, não rejeita H0 e as médias vão ser seguidas da mesma letra. Então, seguindo a mesma lógica da aula de DIC, nós adotamos o ordenamento dos dados proposto por Duncan e a gente ordena os dados da maior para a menor média. A gente, utilizando nosso exemplo, achamos os valores de médias que vai ser agora utilizado. Enunciamos as hipóteses, identificamos o teste e o nível de significância e vamos encontrar o DMS. Primeiramente, a gente acha o valor de Q, que é um valor de amplitude total estudentizado. Aqui chamamos atenção, temos que olhar na tabela correta, nesse caso a 5% de probabilidade, como a gente já havia enunciado. Observa também que aqui não vai ser o grau de liberdade do tratamento, aqui é o número de tratamento e o grau de liberdade do resíduo. Temos um valor de 4,60. Jogando este valor na nossa fórmula do DMS, a gente obtém um valor da diferença mínima significativa igual a 22,28. Aqui a gente observa que este valor ele é alto. E já fazendo uma observação aqui, que a maior média é 193 e a menor é 180, essa diferença seria no máximo 13. Então, aqui a gente observa que a maior amplitude não seria maior que esse valor de DMS. Então, como eu disse, se realizarmos todos os contrastes, vamos ver que os valores são sempre menores que deltas. Então, quando o valor achado ele é menor que delta, isso significa que a média das comparações elas são iguais. Então, neste caso, para o nosso exemplo, todas as médias possuem a mesma letra, portanto, elas não diferem entre si estatisticamente. Nós recordamos, sobre as pressuposições da análise de variância. O efeito do modelo estatístico deve ser aditivo, independência dos resíduos, normalidade dos resíduos e a homogeneidade das variâncias do resíduo. Então, em relação à aditividade do modelo estatístico, nos experimentos, os efeitos devem ser aditivos. Então, para o DBC, como eu disse, nós temos este modelo, e este modelo nos ajuda a entender como os diferentes tratamentos afetam o resultado do nosso experimento. Então, quando a gente separa esses efeitos, cada componente contribuiu da sua maneira para o resultado final. Então, isso nos permite fazer algumas conclusões sobre os tratamentos. A independência dos resíduos. Cada observação possui um erro que deve ser independente dos demais. Então, a casualização assegura a validade da estimativa do erro experimental. A casualização evita que as parcelas que recebem o mesmo tratamento seja favorecida ou desfavorecida entre os blocos. Então, considerando o tratamento A como exemplo, no DBC, o tratamento ele vai ser aplicado em 4 blocos distintos. Então, eu vou ter A no bloco 1, A no bloco 2, A no bloco 3 e o A no bloco 4. Eles estão alocados de maneira aleatória e essa aleatorização assegura que o tratamento A tem a mesma probabilidade de ser alocado a qualquer outra unidade experimental dentro do bloco. Assim, ocorre também para os outros tratamentos.
Normalidade dos resíduos. Então, a única fonte de variação são os erros aleatórios. Esses devem ter distribuição normal, com média igual a zero, e variância igual à variância amostral. Segundo este autor, variações da suposição da normalidade não afetam muito seriamente a validade da análise de variância. A homogeneidade, na nova, o valor do quadrado médio do resíduo corresponde à estimativa da análise de variância do erro experimental e vai ser utilizada nas nossas fórmulas para os testes de hipótese. Então, esses testes são utilizados verificando se existe ou não diferença significativa entre os tratamentos, e o quadrado médio do resíduo vai ser a média das diferentes variâncias de cada tratamento. É importante que as variâncias das diferentes amostras sejam homogêneas, de modo que o resultado do teste de hipótese tenha validade. Os testes de normalidade que a gente utiliza, Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov, nesse caso a gente comenta sobre o Shapiro, é a mesma ideia da aula passada, o teste ele é o mesmo. Então aqui a gente construiu as hipóteses para o nosso exemplo. Então H0 com uma hipótese onde o valor maior que 0,05 segue um padrão de distribuição normal, e a hipótese alternativa, que o valor menor do que 0,05, a variação não segue uma distribuição normal. Então, realizando o teste de Shapiro, a gente observou que o valor de P na nossa saída do R foi de 0,05884182. Então, este valor é maior que o alfa definido por nós. Então, a gente aceita a hipótese H0, estabelecida anteriormente. Então, a variação segue um padrão de distribuição normal. Nós também realizamos o teste de homogeneidade de variância pelo pacote SP10, alguns testes de Bartlett, teste Levin e o teste Ioannini-Matthews. Aqui o que a gente observa em relação ao DIC é que o teste de homogeneidade é feito pelo teste Ioannini-Matthews. Então, para o DBC, o pacote SP10 fornece esse teste. Ele é utilizado para verificar se as amostras têm homogeneidade. Então, o princípio é igual ao teste de Bartlett. E esse teste é uma versão ajustada de um outro teste, que é o teste Levin. Neste caso, o teste Levin ele não é muito ideal para amostras pequenas. Então, para melhorar isso, esses autores, nos anos 2000, desenvolveram uma versão ajustada deste teste. Então, a principal melhoria foi a aplicação de pesos específicos na fórmula do teste, e eles introduziram esses pesos que são ajustados com base no tamanho da amostra. O ajuste proposto por esses autores permite que a estatística seja mais robusta. Então, esses pesos, eles ajudam a compensar a variabilidade entre os grupos e a tornar o teste um pouco mais robusto, especialmente quando trata-se de amostras pequenas. Então, em situações onde o tamanho da amostra é o mesmo para todos os grupos, né, onde obtemos os delineamentos que estão balanceados, o ajuste ele simplifica para um múltiplo de estatística padrão, obtido pela ANOVA, e esse múltiplo é conhecido como N. Então, ele vai ajustar a estatística para refletir melhor a variabilidade real dos dados presentes no experimento. Então, quando o tamanho da amostra aumenta, este valor ele tende a aproximar-se de 1, então o ajuste ele é menos observável em amostras grandes. Então, aqui nós construímos as hipóteses do nosso teste. Então, H0, quando o valor de p-valor for maior que 0,05, as variâncias podem ser consideradas homogêneas, e quando menor que 0,05, nossa hipótese alternativa, as variâncias não são consideradas homogêneas. Então, aqui temos a saída do nosso R. Observamos que o valor de P é maior que 0,05. Então, o valor maior que o nosso alfa, a gente aceita a hipótese H0, a variável é considerada homogênea. Então, pessoal, vamos ao R, a gente já vai realizar os nossos exemplos dentro deste programa. A gente vai realizar também o sorteio dos tratamentos na área experimental, utilizando a rotina que a gente preparou para vocês. Não vou comentar muito sobre transformação de dados, ela segue
o mesmo princípio que eu já comentei na aula de DIC. Então, vamos ao R que a gente vai realizar alguns exemplos por lá. Então, pessoal, a gente vai, antes de abrir o nosso R, a gente vai ter à disposição para vocês na sala de aula os materiais da aula de hoje. Então, primeiro o exemplo DBC, o primeiro exemplo da nossa aula, trata-se de um experimento onde a gente avaliou a altura de plantas de milho. Então, aqui temos os respectivos tratamentos, os blocos e a variável resposta. Então, eu vou copiar isso tudo e adicionar um bloco de notas. E altere esse separador decimal para ponto, senão dá problema na hora da nossa análise. Eu já realizei essa alteração aqui no bloco de notas e a gente tem o documento dessa maneira aqui, tá? Então, vamos abrir o nosso E. Aqui no nosso material de hoje, a gente tem a rotina aqui também, do DBC. Vamos abrir o nosso E. E vamos abrir um script. Vamos na nossa pasta R dentro do disco local. E vamos abrir a rotina DBC. Então, aqui, organizar meu ambiente de trabalho, para ficar melhor a nossa visualização. Aqui, a gente tem a sinalização de onde o documento está para o R. Ele já conseguiu identificar para a gente. Vamos fazer as respectivas nomeações em relação a fator ou a numérico para os nossos vetores. Então, eu já sinalizei também ao R. Vou carregar o pacote ESP10 e vou utilizar esse comando aqui do DBC. Aqui não deu, tento de novo, agora sim. Aqui no caso tinha dado um erro, só apertei F5 novamente, ele já saiu aqui. Então, a gente observa maior que 5%. Então, este valor, quando ele está acima de 0,05, não há diferença estatística entre os tratamentos, pois a gente está sempre trabalhando com 5% de probabilidade, ou seja, 5%. Então, se você divide 5 por 100, você tem um valor de 0,05. Tudo que tiver abaixo disso é significativo a 5%. Então, aqui a gente tira essa primeira conclusão do nosso quadro da análise de variância. Temos um coeficiente de variação bom para esse experimento, um coeficiente de variação aceitável. Para os testes de normalidade e homogeneidade, valores acima de 0,05 são considerados normais ou homogêneos. Então, aqui, neste caso, também, essas pressuposições estão sendo aceitas. E, como o teste F já tinha nos dito, não há diferença significativa entre os tratamentos. Então, a média de 193 é estatisticamente igual à média de 180. Então, não há diferença entre esses tratamentos, tá? Esse aqui foi o exemplo do exercício 1. Vamos usar agora um exemplo utilizando um conjunto de dados com mais de uma variável. Então, por exemplo, aqui, ó, o outro exemplo é o exemplo DBC2. Vamos chamá-lo aqui. A gente chama ele. Às vezes você executa um comando, às vezes o R dá uma travada. Só executar de novo que ele já vai entender. Então, aqui ele já trouxe o exemplo correto. Trata-se de um exemplo com 6 tratamentos, 5 blocos, e temos essas 3 variáveis respostas. Então, a gente vai nomear novamente. Então, tratamento e bloco são variáveis categóricas. A variável resposta ela vai ser numérica. A primeira variável está na coluna 3. O próximo passo é carregar o pacote ESP10, Ctrl R. E aqui a gente vai fornecer todas as informações para realizar a análise do DBC de acordo com o pacote ESP10. Então, a gente seleciona Ctrl E e deu um erro de novo. Só aperto novamente o F5 e ele já nos deu a saída. Então, aqui, para a primeira variável, a gente tem
um coeficiente de variação baixo, porém, a gente já observa que não há diferença estatística significativa entre os tratamentos, porque esse valor ele é maior que 0,05. Em relação à normalidade e homogeneidade, esses dados correspondem a essas pressuposições, então eles são normais e homogêneos. E de acordo com o teste F, as médias, como eu disse, dos tratamentos não são considerados diferentes. Portanto, estatisticamente, a média de 14,75 é igual à média de 13,964. Para outra característica, para outra variável, a gente observa pelo quadro da análise de variância que não houve também diferença entre os tratamentos. Aqui um coeficiente de variação alto. Em relação à normalidade e homogeneidade de variância, os dados são normais e homogêneos. E aqui a gente tem em relação às médias. Isso aqui é em relação a peso de parcela, peso total por gramas de cada parcela. E a próxima variável, que é peso de 1.000 sementes, a gente tem o quadro na análise de variância, coeficiente de variação um pouco mais alto em relação à primeira variável, não há diferença estatística entre os tratamentos, os dados são normais e homogêneos, e também as médias não se diferem estatisticamente, tá? Então, aqui vocês observam que para cada variável resposta do meu conjunto de dados, eu vou ter sempre um quadro na análise de variância, um teste de normalidade e homogeneidade e um teste de comparação múltipla. Então, aqui a gente tem esse teste que não há diferença significativa. Se caso houvesse, ele ia realizar para a gente um teste de Tuck. Tá? No último momento da nossa aula, vamos realizar um sorteio do nosso croquis, né? Utilizando a rotina que a gente criou para vocês. Então, essa aqui é uma rotina parecida com o que a gente usou no DIC. Aqui no primeiro passo, a gente vai definir os tratamentos e também o número de repetições. Eu defini os tratamentos como A, B, C, D e E. Esse segundo passo, a gente cria uma matriz com o número de linhas igual ao número de repetições e com o número de colunas igual ao número de tratamentos. Inicialmente, essa matriz ela vai ser preenchida com aqueles dados NA, porque o dado ainda está ausente. Posteriormente, ela vai ser substituída pelos tratamentos aleatórios. Então, esse próximo passo que preenche a matriz com os tratamentos aleatórios. Então, essa função sample, ela é usada para gerar uma combinação aleatória dos tratamentos. Isso significa que a linha da matriz vai ser preenchida com uma ordem aleatória dos tratamentos que foram definidos anteriormente. Por fim, a gente obtém essa matriz resultante e mostra a distribuição feita ao acaso utilizando essa rotina. Então, vamos executar tudo. E a gente tem essa primeira disposição dos tratamentos. Então, a linha aqui seria relativa aos blocos. Então, aqui no bloco 1, eu tenho o tratamento A, tratamento B, tratamento C, tratamento D e tratamento E. Então, aqui a visualização deste meu croquis, se eu estivesse lá na minha área experimental, os meus blocos seriam aqui constituídos pelas linhas. Então, observe que em cada linha está presente um tratamento que foi definido. Em cada linha, eu tenho 5 tratamentos, certo? Pessoal, então essa foi a nossa aula de DBC e nos vemos na próxima aula de delineamento em quadrados latinos.